hoje trouxe o nome, né, a nomeei de Xibom Bom Bom, que é uma música que ficou muito conhecida na minha época, pelo menos quando eu era mais nova e, sei lá, pré-adolescente, acho que antes, nós dançávamos muito essa música e eu imagino que vocês também devam conhecer. Espero que sim. Pensando na letra dessa música, sobre o que ela fala? Vocês recordam sobre qual que é o tema dessa música? Fiquem à vontade, pessoal, pode ser no bate-papo. O de cima sobe, o rico ficando mais rico e o pobre ficando mais pobre, desigualdade social. Então, nós estamos, a música trata de desigualdade social, ela fala, analisando essa cadeia hereditária, né? Então, é algo que persiste no longo prazo, né, num grande horizonte de tempo, e também trata de concentração de renda, correto? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Bom, então por isso hoje a nossa aula chama Xibom Bom Bom, porque a desigualdade social, desigualdade de renda, e a concentração de renda são elementos que estarão presentes e estão sendo presentes nas nossas discussões a respeito de pobreza e estarão presentes ainda em todas as nossas outras aulas a respeito da educação, criminalidade, discussão a respeito da mobilidade das famílias, pois esse a nossa disciplina trata justamente sobre essas questões desiguais, das desigualdades da nossa economia. Bem, então, nós iremos tratar hoje sobre os programas de transferência de renda, e nós vamos, nosso texto base é um artigo de professores da Universidade Federal do Ceará, então são 3 pessoas que escreveram esse artigo, que é o professor Emerson Marinho, que é professor titular, o Fabrício Linhares, que é professora adjunto, e a Guariciane Campelo, que é professora adjunta na mesma universidade, né, que é a Federal do Ceará. Eles têm um foco, ou um foco maior nas suas pesquisas, nas metodologias quantitativas da economia. Bom, e esse artigo é dessa revista que está aí do lado esquerdo para vocês, mostrando o sumário, que é o volume 65, de 2011, da Revista Brasileira de Economia. Eu trouxe para vocês aí do lado direito, essa capa azul, é a capa da última revista, da última edição, agora de 2020. Deixa eu até fazer uma correção aqui, que eu fui copiar aqui e coloquei 2011. Então, essa é a última edição, não sei se vocês conhecem essa revista, mas depois dê uma olhada, tem sempre temas muito interessantes que nós podemos utilizar, não só na nossa disciplina, mas também em outras aulas. Bem, então, o título desse trabalho que nós vamos estudar hoje é uma pergunta que diz assim: os programas de transferência de renda do governo impactam a pobreza no Brasil? E esses autores vão utilizar dados da PNAD de 2000 a 2008 para analisar os impactos desses programas na pobreza, e não só da transferência de renda, como também de outras variáveis. E aí, eles fazem uma análise, eles trazem um arcabouço teórico, uma pesquisa, vários autores e autoras que vão falar a respeito da transferência de renda, trazendo aspectos positivos, aspectos negativos e olhares para a América do Norte e para a América Latina. Então, é um trabalho muito rico no que se refere a esses referenciais que os autores trazem para fazer essas discussões na introdução. Nós sabemos que nos artigos acadêmicos, né, os artigos científicos, nas monografias, tese, dissertações, as primeiras partes geralmente são justamente essas, em que nós fazemos esse resgate teórico de quais são os autores e autoras que já trabalharam com esse tema e quais são os resultados que eles e elas tiveram no decorrer dessa pesquisa, para então mostrar qual que é a nossa metodologia e como que nós vamos fazer esse trabalho, né? E depois, posteriormente,
quais são os nossos resultados. Então, esses autores, eles trazem isso de uma forma muito rica. Então, existem vários pontos, várias pesquisas que vão trazer resultados diferentes, e eles trazem esses olhares, que vão permitir também uma reflexão ampla para nós na hora que nós fazemos essa leitura. E a partir dessa leitura, com esse arcabouço teórico, com as leituras de mundo, com as leituras que nós fazemos dos dados do nosso país, com as leituras que vocês têm das disciplinas na nossa área de economia, entre outras áreas, isso faz com que a gente consiga pensar, repensar e fazer análises profundas a respeito do tema. Então, os autores iniciam falando a respeito da transferência de renda e como que esse é um instrumento utilizado para reduzir a pobreza. No entanto, tem-se as controvérsias, que é uma controvérsia entre eficiência e equidade. Os livros de introdução à economia, quando trabalham os princípios econômicos, trazem essas escolhas conflitantes, né, que é um dos princípios econômicos, entre eficiência e equidade, que seria um exemplo, né, o crescimento econômico e o desenvolvimento, ou o bolo cresce ou a gente divide o bolo. E a ideia aqui, e aí eu lembrei quando eu li a respeito de um exercício, tem uma atividade do Mencken, um dos primeiros exercícios, acho que capítulo 1 ou capítulo 2, em que ele vai falar, o exercício diz assim, que o governo norte-americano decide limitar por 2 anos o prazo para transferências de renda. Então, as pessoas poderiam receber essa transferência de renda, mas essa transferência era limitada a 2 anos. Depois disso, ela não receberia mais. E o exercício pede para que a gente analise os impactos disso, pensando na eficiência e na equidade em relação à busca pelo trabalho. E a questão é, quando o governo faz essa limitação para que as pessoas recebam essa transferência em até 2 anos, você incentiva a pesquisa, a procura por trabalho. Então, você deixa esse mercado de trabalho mais eficiente em relação a essa procura por empregos, já que depois de 2 anos você não tem mais essa renda. No entanto, a gente tem um grande problema no que se refere à equidade, porque nós sabemos que não são todas as pessoas que conseguirão esse emprego. Então, isso pode fazer com que haja um aumento do abismo social, um aumento da desigualdade, porque outras pessoas ficarão sem renda. E, além disso, e nós vamos conversar um pouco mais disso mais adiante, depois vocês vão discutir isso no fórum, quando nós falamos de transferência de renda, essa transferência é realizada para as pessoas que são pobres, mais pobres, pessoas que não tenham acesso a boas ocupações no mercado de trabalho, a pessoas que têm uma escolaridade mais baixa. Então, isso faz com que o impacto social dessas transferências de renda, quando elas são cortadas, como no caso desse exemplo que eu estou dando, do exercício do Mencken, com que esse corte faça com que essas pessoas sofram danos, né, danos muito grandiosos. E uma outra discussão, sem excesso de eficiência e equidade, é a questão da dependência de renda, dependência dessa renda, dessa transferência. Porque alguns autores vão dizer que as pessoas, quando recebem essa transferência de renda, elas podem ficar mais acomodadas, elas podem não procurar emprego, então elas perdem o incentivo da busca ao trabalho. Nós vamos conversar um pouco mais disso. Outros autores vão dizer, olha, na verdade esse recurso, essa transferência de renda é um valor muito pequeno, ele não é suficiente para fazer com que isso aumente o bem-estar social. E, além disso, pode ser que esteja ocorrendo uma má gestão. Como assim? Essa renda que está sendo transferida para essas pessoas, está sendo transferida para as pessoas erradas, não está sendo transferida, de fato, para as pessoas que são as pessoas mais pobres. Então, isso não tem impactos muito significativos. E aí tem-se a orientação, inclusive, de se fazer uma análise para se levantar os dados e verificar se essas pessoas são realmente as pessoas que precisam dessa renda. Até porque as pessoas que são muito pobres, às vezes não têm acesso às informações, têm dificuldade de mexer com documentos, algumas pessoas não têm documentos, e isso faz com que elas não tenham acesso a essa renda. Então, essa má gestão incluiria essas questões também. Outros autores vão dizer que, olha,
a transferência de renda é importante, mas ela sozinha não é capaz de aumentar o bem-estar social. É necessário, por exemplo, fazer com que essas pessoas sejam capacitadas para que elas consigam empregos melhores, rendas melhores, e assim consigam melhorar as suas condições de vida. Só transferência de renda sozinha, sem outras políticas públicas, não é eficiente. Bom, e na perspectiva macroeconômica, tem-se o olhar de que, se você tem um aumento de transferência de renda, você diminui a taxa de poupança, que é necessária para que o investimento aconteça, né? Bom, e aí, quando se volta a olhar para o Brasil, e nós vamos ficar fazendo isso, tá, gente? Indo e voltando em algumas análises, às vezes, para o nosso país, ou mais amplamente para a América Latina, ou estudos da América do Norte. Esses autores vão utilizar bastante textos da Sônia Rocha, que é o livro que a gente tem trabalhado durante os nossos encontros. E ele vai dizer que alguns autores, inclusive a Rocha, né, vão dizer que a transferência de renda aqui no nosso país, ela diminuiu sim a desigualdade de renda, ela diminuiu a pobreza, mas nós temos um grande problema, que é a concentração de renda. Então, os nossos resultados não são melhores devido a essa concentração. E aí, quando a gente pensa nos anos de 1970, 80 e 90, lembrando que nós teremos uma aula referente só a essa década de 90, em 1970, como nós já conversamos, nós tivemos um aumento da taxa de crescimento econômico, mas não tivemos redução da desigualdade. Tivemos somente o aumento do bolo, né? Em 80, você tem uma diminuição da proporção de pobres, isso porque em 70, você tem um aumento da renda das pessoas mais ricas, diminuição da renda das pessoas mais pobres, então tem-se um aumento desse abismo social. Em 80, você tem um aumento da renda das pessoas mais ricas e das pessoas mais pobres, só que esse aumento dessa renda das pessoas mais pobres não foi na mesma proporção das pessoas mais ricas. E em 1990, a gente vai ter uma redução significativa da pobreza devido às políticas sociais que são implantadas. Daqui a pouco a gente vai verificar quais são elas. E quando a gente pensa em crescimento econômico, o crescimento econômico, segundo alguns autores, vai dizer que ele é necessário para a redução da pobreza ou para a redução da desigualdade. Segundo alguns autores, o impacto do crescimento sobre a pobreza, ele vai ser maior quanto menor for a concentração, certo, de renda. Então, quanto melhor for a distribuição de renda, melhor vai ser esse impacto desse crescimento econômico. Quando se pensa nos Estados Unidos, na década de 80, de 60, 80, alguns autores vão dizer que a redução dessa taxa de pobreza lá foi resultado do aumento do crescimento econômico. Outros autores vão dizer, não, tudo bem, houve uma diminuição, só que a pobreza em 80, ela foi menos sensível do que em 1960, né? Ela não teve um impacto significativo tão grande quanto em 60. Isso porque os autores, e aí isso vai ser recorrente durante o texto, eles utilizam métodos diferentes. Então, esses contrapontos que os autores trazem nessa discussão, né, nesse texto, nesse resgate teórico a respeito da discussão da pobreza, vai trazer análises dos mesmos dados, mas que vão utilizar uma análise de regressão linear ou uma análise de regressão não linear. Então, dependendo desse método, os resultados serão diferentes. Esses outros autores, por exemplo, ainda pensando na questão da economia norte-americana, vão dizer, olha, realmente, o crescimento econômico teve um efeito muito importante nessa redução da pobreza. Eles utilizaram uma análise não linear. Então, embora os dados sejam os mesmos, nós teremos resultados diferentes a depender do método. Nesse texto, nesse artigo, que é o tema da nossa aula de hoje, ele vai dizer, olha, esses estudos que eu estou mostrando para vocês, eles não levam em consideração a dinâmica da pobreza, não levam em consideração a desigualdade das regiões, e isso pode levar a resultados que não são tão precisos, que não são tão próximos da realidade. Então, nesse texto, como nós vimos que esses estudos fazem dessa forma, e que o resultado pode ser não tão relevante,
não diminuindo, evidentemente, o trabalho que foi feito pelos outros autores e autoras e os estudos que foram realizados, mas na tentativa de buscar resultados mais próximos, mais precisos. Nesse artigo, os pesquisadores e pesquisadoras utilizaram outras variáveis para entender qual que era o impacto delas no efeito sobre a pobreza, além de considerar também os dados agregados por estado. Nós sabemos que nós temos uma desigualdade regional e que os impactos, inclusive, vocês trouxeram para nós uma reportagem que nós conversamos na aula passada, podemos falar sobre ela hoje novamente, de como as transferências de renda desse atual momento tiveram impactos diferentes nas regiões do nosso país. Então, os autores e autoras e a autora desse texto vão pensar nessas desigualdades regionais e vão utilizar variáveis como crescimento econômico, desigualdade de renda, anos médios de estudo, proporção de chefe de família feminina, mulheres provedoras e a taxa de desemprego masculino, para entender quais que são os impactos dessas variáveis quando nós pensamos na redução da pobreza. E aí, algo que surge enquanto dificuldade é em relação a estimar a linha de pobreza, a pensar na linha de pobreza. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização para vocês. Esse texto, essa pesquisa, esse artigo, utiliza dados de 2000 a 2008, mas eu trouxe aqui os dados de 2019, da CIS, do IBGE, né, Síntese de Indicadores Sociais, para a gente entender qual é a linha de pobreza e de extrema pobreza a partir dos dados do Banco Mundial. O que o Banco Mundial considera como extrema pobreza ou pessoas em condições de pobreza. Então, essa barra azul escura, ela mostra quais são as pessoas em situação de extrema pobreza, né? Quando o rendimento familiar é até R$ 145 per capita mensal. Essa linha azul clara são as pessoas em situação de pobreza. Então, quando o rendimento domiciliar é entre 145 e R$ 420. E aí nós temos o percentual da linha de extrema pobreza no Brasil e a linha de pobreza. E quando se faz um olhar mais profundo de quem são essas pessoas que estão nessa linha de pobreza, em condição de pobreza no Brasil, 73% dessas pessoas são pretas ou pardas. Então, a gente tem um recorte de raça em relação às pessoas que vivem nessa condição. Quando os autores foram escrever esse artigo, eles utilizaram a linha de pobreza que o IPEA disponibilizou, que era a metade do salário mínimo naquela época, a preços de setembro, né? Eu peguei aqui o salário de 2008, que era R$ 415, e então eles utilizaram a linha de pobreza como a mesma para todos os estados. Então, 415 dividido por 2, R$ 207,50. Bom, e aí eles vão utilizar 3 índices. Esse índice aqui, a gente já conversou sobre ele na sala de aula, no nosso segundo encontro, que é o índice de proporção de pobres. Esse índice é calculado a partir dessa equação que eu coloquei aqui, bem simples, que é a população residente com renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo, dividido pela população total residente, vezes 100. O outro índice que eles utilizaram foi o hiato médio de pobreza, o GAP, porque é importante entender qual que é a distância entre a renda das pessoas pobres e a linha de pobreza. Então, esse cálculo ele vai permitir entender quanto que falta para as pessoas atingirem a linha de pobreza. Então, você tem pessoas mais próximas dessa linha de pobreza, que são as pessoas mais pobres, e tem as outras pessoas pobres. Então, a gente tem 2 grupos que os autores vão trabalhar, que são os pobres e os mais pobres. E aí você tem o P2, que é o hiato médio quadrático de pobreza, que é justamente para que se consiga ter um peso maior para as pessoas que estão mais perto dessa linha de pobreza. Afinal de contas, essa transferência de renda, quando ela é realizada, se ela não for realizada, se esse valor for muito baixo, ela não vai ter um impacto positivo para essas pessoas que têm uma renda muito inferior. Então, o impacto da transferência de renda, ela vai diferir a depender de qual ocupação que essas pessoas têm em relação à linha de pobreza.
Então, eles vão utilizar esse FGT, que vai formalizar essas três medidas, né? O índice de pobreza, o gap quadrático e uma única equação. Bom, e aí eu não vou entrar aqui no mérito dos cálculos econométricos, né? Porque nos interessa, nesse texto, entender os índices que eles utilizaram e, mais do que isso, os resultados. E aí ele já traz, no primeiro momento, os resultados que eles tiveram com esse cálculo, e depois eles vão retomar aprofundando nas variáveis que eles utilizaram. Então, o que eles viram? Que, de fato, a transferência de renda aqui no Brasil não teve impacto significativo na redução do índice de pobreza. Verificaram que o tempo de estudo, os anos de estudo, são, sim, eficientes e contribuem para a diminuição do índice de pobreza. E os anos de estudo é um exemplo clássico, nós aprendemos sempre, quando a gente começa a estudar econometria, nós temos sempre esse exemplo de como o aumento dos anos de estudo é importante para o aumento da renda, né, da nossa remuneração. O PIB per capita não teve contribuição, isso porque nós temos uma concentração de renda, viram que o desemprego ele vai atingir mais as pessoas pobres e mais pobres, e as mulheres que são provedoras, elas serão provedoras de famílias que são mais pobres. E aí, daqui a pouco, a gente vai ter uma discussão maior sobre isso. Bom, e inicia, então, essa discussão entre pobreza e transferência de renda, e aí eles vão falar desse impacto distributivo, da necessidade de que essas pessoas sejam capacitadas para que elas consigam melhores condições no mercado, melhores cargos, melhores salários, voltam a falar a respeito dessa dependência do bem-estar social e dessa preocupação que se tem com que essas pessoas se adaptem a essa renda e não busquem outras melhorias. No entanto, essa renda é muito baixa para que isso aconteça. Então, se tem essas discussões, né, a renda é muito baixa, não, mas ela pode causar dependência, temos análises diferentes no texto. Inclusive, um dos autores vai dizer que, o autor, agora eu não me lembro o nome, que esse valor baixo da transferência de renda não vai atrapalhar de forma alguma o incentivo ao trabalho. Em 2004, nós vamos ter o Bolsa Família, e, embora tenha se conseguido a redução da pobreza e da indigência, alguns estudos vão mostrar, alguns autores vão dizer, que houve um problema nessa questão da focalização. Em quais pessoas nós estamos destinando essa transferência de renda? São para as pessoas que realmente precisam? Né? Ou nós estamos fazendo uma análise não muito profunda e estamos destinando essa renda para outras pessoas, que não são tão pobres assim. Então, tem essa discussão nesse texto. E aí ela traz algumas políticas, alguns planos, alguns programas do governo FHC e do Lula, através de dados do PNAD de 1999 e 2002. Então, na FHC, a gente teve o Bolsa Escola, não sei se vocês lembram do Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. No governo Lula, nós vamos ter o Fome Zero e Bolsa Família, e verificou-se através desses dados que esses programas do governo Lula tiveram impacto mais positivo no bem-estar social, na diminuição do índice de pobreza para as famílias do que os outros programas anteriores. Bem, e aí, quando você tem uma análise de 1998 a 2004, Hoffman vai falar, olha, houve uma redução da pobreza no Brasil. Quando a gente olha para o país, né, no nível total, houve uma redução de 28%, mas quando a gente olha para o Nordeste, esse impacto foi muito mais significativo. Houve uma redução de 66%. E de 2003 para 2004, nós vamos ter uma redução da pobreza, mas essa redução ela ainda é pequena. No entanto, se não houvesse essa transferência de renda, nós não teríamos essa pequena redução. Na verdade, nós teríamos um crescimento da pobreza. Por isso, o impacto e a necessidade positiva e a necessidade desses programas de transferência de renda. Bom, e aí outros autores vão dizer a respeito da importância dessa, eu acabei de falar, né, da transferência de renda para a redução da desigualdade. Bom, e aí ele vai trazer os outros determinantes, eles irão trazer, que eles comentaram que seriam do diferencial também dos trabalhos que eles estão nos apresentando. Faça uma análise, um resgate dos textos da Sônia Rocha, que nós já discutimos, a respeito da complexidade da pobreza,
dos conceitos, da dificuldade de mensuração, da pobreza absoluta, pobreza relativa, como o Brasil ainda, o peso aqui e a nossa preocupação é com a pobreza absoluta, sobre as controvérsias entre a linha de indigência e a linha de pobreza, qual é o cálculo que nós precisamos utilizar, esses cálculos, essas mensurações da pobreza, elas incluem outras variáveis ou não? Enfim, então ele traz essa análise, essa leitura que nós já fizemos nas nossas aulas, essas discussões, para poder pensar no impacto desses outros elementos na pobreza. Então, a primeira análise é em relação ao crescimento econômico, dizendo que, olha, nós sabemos quais são os impactos, os primeiros impactos do crescimento econômico. Quando nós estamos produzindo mais, nós empregamos mais pessoas, e a partir disso a gente consegue aumentar o salário. Bem, e aí, novamente, se traz esse olhar para os Estados Unidos de 1980, dizendo a respeito desse crescimento econômico, e aí os resultados diferentes, de teve ou não teve impacto significativo, a partir dos métodos lineares e não lineares. E na América Latina, os autores vão dizer, olha, na América Latina, crescimento econômico nem sempre é suficiente. É necessário outros tipos de políticas públicas, de políticas sociais, transferências de renda, porque nós temos condições bem diferentes aqui. Inclusive, nós sabemos que nós não podemos fazer comparações quando nós falamos de pobreza na América Latina, do Brasil, em relação a outros países, porque as nossas condições e o nosso conceito do que é pobreza aqui é bem diferente do que é nos países mais ricos. E aqui, para nós, e aí repetindo aqui umas informações, né, de 1960 a 1980, nós vamos ter um crescimento sem desenvolvimento, e quando chega em 90, nós vamos ter o que os autores vão chamar de ciclo vicioso. Nós vamos ter um baixo padrão de desenvolvimento humano, esse baixo padrão de desenvolvimento humano vai limitar o crescimento econômico, e esse crescimento econômico que é limitado vai fazer e manter esse baixo padrão de desenvolvimento humano. Bem, então, olha, o crescimento econômico, ele é, sim, uma condição necessária, né, para que a gente possa superar a pobreza e alcançar, melhorar o bem-estar social, melhorar o desenvolvimento humano. Contudo, o crescimento econômico, ele pode vir com concentração de renda, aumentando essas desigualdades, aumentando o abismo entre as classes, que é o que aconteceu conosco nas décadas que nós vimos agora, e, além disso, nós podemos ter efeitos concentradores, ou seja, nós estamos tendo um crescimento econômico, no entanto, os cargos e as ocupações que estão sendo geradas são ocupações para as pessoas que têm um nível de escolaridade maior, para as pessoas que têm essas oportunidades que outras pessoas não terão. Então, ela também pode gerar efeitos concentradores. E quando se traz um olhar para as mulheres enquanto provedoras, no contexto americano, novamente teremos resultados diferentes, dependendo do método, e verificou-se que a mulher, enquanto provedora, essas mulheres elas tinham uma taxa de pobreza acima da média, e fala-se sobre a feminização da pobreza. A feminização da pobreza não é uma questão generalizada, ela vai depender do local. Quando a gente olha para a América Latina, e aí os autores e autoras vão dizer que somente em alguns domicílios em que as mulheres são provedoras é que se tem indicador de pobreza. Então, não é em todos, não é possível fazer essa generalização. E aí eu trouxe para vocês, essa última coluna, ela não está no texto, mas é um texto da Laís Abramo, ela faz a abertura de um livro da Organização Internacional do Trabalho, e vai falar sobre as questões da mulher enquanto provedora no Brasil. Não é nesse mesmo ano que esses autores fazem análise, mas eu vou ler aqui para vocês as informações, que nós vamos ter dados de 82 a 2007. Segundo Camarano, no Brasil, em 2007, em 30% dos domicílios brasileiros, a mulher era a única ou a principal provedora, e em 10,9% deles, a sua renda era superior à dos homens. Em 1982, essas porcentagens eram, respectivamente, 13,1% e 3,1%, o que evidencia a evolução ocorrida nesse período.
Ao longo desses 25 anos, de 1982 a 2007, a contribuição do rendimento das mulheres na renda das famílias aumentou de 25,4% para 39,8%. Quando nós falamos sobre a questão de gênero, a questão do trabalho das mulheres, o trabalho das mulheres é essencial, e aí os textos da OIT vão mostrar, para a superação da pobreza no nosso país e na América Latina. Porém, quando a gente faz esse recorte e traz esse olhar profundo, que é algo que o texto não traz, o artigo não fala, quando ele fala das mulheres enquanto provedoras, é referente às ocupações feminizadas, baixos salários, trabalhos precários, em que lugar essas mulheres estão trabalhando, nos tetos de vidro, a dificuldade que as mulheres possuem no mercado de ascender profissionalmente, ocupar cargos de gestão, o problema de se ter o trabalho produtivo e o trabalho não remunerado, o trabalho realizado em casa, de fazer conciliações com diversas tarefas, que vai impedir com que as mulheres consigam, não por questões delas, mas por questões estruturais da sociedade, aumentar essa renda e ter melhores oportunidades. Então, nós estamos tendo uma evolução, mas esse crescimento ainda é lento. No entanto, quando a gente fala de desigualdade, né, de pobreza, é importante também falar sobre essas desigualdades sociais, de gênero, que vão ter um impacto muito forte na questão da renda e que traz um impacto negativo para o país. Então, se as mulheres têm uma renda melhor, se as mulheres provedoras têm uma renda melhor, as famílias, elas podem ter, então, um rendimento melhor ainda e sair, então, da linha de pobreza. Bom, em relação aos anos de estudo, e aí, repetindo o que eu já comentei antes, verificou-se que esse tem um impacto muito significativo para que as pessoas possam superar a pobreza. Então, quanto mais anos as pessoas estudam, mais capacitadas elas estão. Eles vão utilizar o termo capital humano para falar a respeito dessa valorização desse trabalho, dessas habilidades e capacidades, e a partir disso as pessoas conseguem ter o melhor rendimento. Bom, então essa pesquisa, e aqui repetindo algumas coisas, vai mostrar que a transferência de renda no Brasil não teve um impacto muito significativo, vai trazer a discussão da armadilha da pobreza, pelo fato de que existe uma preocupação por alguns autores e autoras, né, de que esses benefícios, essas transferências de renda, possam fazer com que as pessoas fiquem dependentes dessa renda, então isso vai reforçar a persistência da pobreza, é o que nós chamamos de armadilha de pobreza, da pobreza. As mulheres que são provedoras, elas serão provedoras de famílias que são famílias mais pobres. Em relação aos anos de estudo, como acabamos de conversar, ele possui efeito significativo para a superação da pobreza. Em relação ao PIB per capita, não teve nenhum resultado significativo devido à concentração de renda. E em relação às transferências de renda, porque elas são importantes para diminuir essas desigualdades sociais, melhorar a distribuição de renda, as explicações que os autores e autoras trazem é que não se tenha alcançado, não tenha tido impacto positivo no que se refere à diminuição da pobreza, porque pode ter acontecido uma má gestão, ou por questões de dependência que essas pessoas tiveram dessas transferências, né, dessas transferências de renda, como Bolsa Família, por exemplo, e isso fez com que essas pessoas se acomodassem e ficassem dependentes desse dinheiro, não sendo incentivadas, por esse motivo, a buscarem outros empregos, né, outros tipos de trabalho. Bom, então, essa vai ser a análise que os autores e autoras vão trazer